Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre gengiva sangrando. Por que que sua gengiva pode estar sangrando, tá certo? Eu vou abordar nesse vídeo as principais causas para sangramento gengival e as principais opções de tratamento, né, para essas causas e quando você deve buscar ajuda, que pode ser um sinal de alerta, tá certo? Antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje, tá certo? Se inscreve para toda vez que eu postar um vídeo, eu posto em torno de 1 a 2 vídeos por semana. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser avisado. Se esse vídeo lhe interessar, você vem assistir. Então se inscreve para você não perder nenhum conteúdo interessante que eu posto aqui. E curte esse vídeo que eu tô falando agora com vocês para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso e direcione ele para mais pessoas, tá certo? E agora, gente, vamos às informações. Sangramento gengival. Por que que acontece sangramento gengival? A principal causa de toda, gente, é por bactérias. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar de gengivite. Tudo que termina com it significa inflamação. Então, gengivite, inflamação das gengivas. Mas por que que essa inflamação acontece, gente? Principalmente por bactérias que ficam na região chamada de sulco gengival. O sulco gengival é a região que tem um leve espaço, um leve túnel entre a gengiva e o dente. É quando está terminando a gengiva, que a gente chama de gengiva livre, e iniciando a raiz dentária, né? Termina a coroa do dente e inicia a raiz dentária. Ali é o sulco gengival. Aquele sulco gengival, gente, pode ser colonizado por bactérias. Principalmente bactérias que a gente chama de proteolíticas. Elas gostam de proteínas, elas se alimentam de proteínas. Essas bactérias, gente, para elas digerirem essas proteínas, né, que elas são proteolíticas, líticas é de quebrar proteínas, elas podem secretar ácidos e podem fazer o que nós chamamos de fermentação pútrida, que é aquela fermentação de corpos em decomposição. Por isso que muitas pessoas que têm o suco gengival cheio de bactérias podem ter mau hálito. Então, para digerirem as fibras colágenas, que são do ligamento periodontal, então vocês estão vendo o suco gengival, embaixo esse monte de fibrinha assim, é o ligamento periodontal. É a menor articulação que nós temos no corpo humano, chamada de gonfose. E esse ligamento periodontal é o que liga o dente ao osso alveolar, que é o osso dos nossos maxilares, que é a casinha desse dente, que faz leves movimentos com esse dente quando a gente vai mastigar, entre outras coisas, tá certo? Então, essas bactérias proteolíticas, elas vão digerir essas proteínas, né, desse ligamento periodontal. Para fazer isso, elas fazem fermentação pútrida. E isso gera o quê? Agressão. Quando gera agressão, o que é que seu corpo faz? Opa, estamos sendo agredidos por bactérias, então vou direcionar o nosso exército de defesa, né? O nosso exército marinho aeronáutico, para combater essa agressão. Então o nosso corpo faz o quê? Vasodilatação. O nosso corpo faz com que os vasos sanguíneos da região aumentem de calibre para que chegue mais células de defesa, que são principalmente neutrófilos, macrófagos, que são células que vão querer fagocitar bactérias, comer essas bactérias, para que haja uma apresentação dessas bactérias para o nosso sistema imunológico, né, para o nosso sistema linfático. Então eles pegam um pedaço dessa bactéria, é como se estivesse dando um retrato falado, né, ou pedaços dessas bactérias, para o nosso comandante geral do nosso sistema imunológico, para que ele produza células de memória contra essas bactérias, tá certo? Ou seja, soldados de elite venham combater essa bactéria. Então essa vasodilatação é que é para que chegue mais viaturas para combater aqueles invasores que são as bactérias. Por isso que quando o paciente tem gengivite, a maioria dos casos é por não uso do fio dental ou incorreta técnica de higiene ou técnica de higiene bucal não efetiva, que faz com que acumule biofilme bacteriano, que são as bactérias, né? E essas bactérias comecem a agredir a nossa gengiva. E o corpo responde fazendo a vasodilatação, por isso que as gengivas sangram mais. Por isso, quando a gente vai passar o fio dental que sangra, normalmente o dentista fala, continue passando. Obviamente, se o paciente não está passando de maneira errada, traumatizando a gengiva. Se ele está passando de maneira correta, está sangrando, a gente fala, continue passando, porque está sangrando, porque tem agressão bacteriana. Quando não tiver mais agressão bacteriana, esse sangramento vai cessar. Então, o sangramento não é causado pelo fio dental. E sim o fio dental, quando higieniza a região está com tanta vasodilatação, está tão cheio de vasos sanguíneos que sangra com facilidade. Mas à medida que as agressões bacterianas forem cessadas, esse sangramento vai parar, certo? Essa é a principal causa, gengivite por infecção bacteriana. Existem outros motivos, gente, para sangrar gengiva? Existem. Tem a gengivite que nós chamamos de gengivite hormonal. O que seria isso? Hormônios, principalmente femininos, como estrogênio e progesterona,
tem por característica construção de novos vasos sanguíneos. São, digamos, angiogênicos. Eles produzem vasos sanguíneos, principalmente o estrogênio produz novos vasos sanguíneos, e a progesterona dilata esses vasos sanguíneos. Quais são os objetivos, né? Por que o estrogênio produz vasos sanguíneos? Porque o estrogênio está preparando, né, o nosso corpo para fixar um embrião. Então ele faz essa angiogênese para nutrir regiões onde esse embrião vai ser fixado. E a progesterona vai querer manter toda a construção do estrogênio. Então a progesterona vai dizer, já foi construído, agora eu vou manter o fluxo. Então faz vasodilatação para que, caso o embrião seja fixado no útero, tenha suprimento sanguíneo adequado para esse embrião. A questão é que os hormônios, gente, não estão agindo só no útero, eles estão agindo no corpo todo. Então eles podem promover vasodilatação nas gengivas também. Por isso que sensibilidade dentária e sangramento gengival também pode ser um sinal de gravidez, certo? Ou sinal que essa mulher está ovulando, está no momento, né, do ciclo que ela vai ovular, depois vai menstruar. Então pode ser um sinal, através das gengivas, que esse paciente está com a gengivite que nós chamamos hormonal. Mas como é que a gente vai diferenciar a gengivite de origem bacteriana da gengivite hormonal? Quando não tem biofilme bacteriano que justifique aquele sangramento. A saúde bucal do paciente está adequada, não tem biofilme bacteriano, a higiene está adequada e aquele sangramento não é explicado. Então a gente pode pedir alguns exames laboratoriais para ver como é que estão os hormônios dessa paciente, tá certo? Então, por exemplo, pacientes que fazem reposição hormonal podem ter mais sangramento gengival? Pode também, certo? É uma das situações, já que tem uma gengivite relacionada a hormônios. Anticoncepcionais podem produzir sangramento gengival? Podem também. Já que tem anticoncepcionais que são hormonais, né? Por exemplo, tem alguns que são estrogênio, progesterona, outros que são combinados, e isso pode produzir sangramento gengival também, tá certo? Mas além dessa, gente, existe uma terceira causa para sangramento gengival. E essa pode ser um sinal de alerta, tá certo? Então esse paciente está tendo sangramentos espontâneos, inclusive em grandes volumes, na região gengival. Tem situações como essa, acúmulo de sangue, né, aquele sangue vivo, vermelho, em algumas regiões. Aí a gente tem que suspeitar de alguma alteração no nosso sistema de coagulação, né? Alguma alteração sanguínea que faça com que o sangue extravase dos vasos sanguíneos e não coagule. Então a gente pode solicitar exames como hemograma e coagulograma para ver como é que estão as plaquetas desse paciente, se esse paciente está tendo alguma plaquetopenia, ou coagulograma para ver como é que estão os fatores de coagulação. Então, digamos, existem patologias que causam plaquetopenia. Por exemplo, plaquetopenia, as plaquetas, é como se fosse o tijolo da parede. Então, digamos, um vaso sanguíneo foi rompido, é um buraco na parede. Vai chegar as plaquetas, que são os tijolos, para tentar fechar aquele buraco. E outros fatores de coagulação, como a rede de fibrina, vão ser o cimento entre os tijolos. Se tem plaquetopenia, tem menos tijolo, e esse paciente pode sangrar mais. Então, existem doenças que podem causar plaquetopenia, como, por exemplo, a doença que é transmitida pela urina de rato, que muita gente pode contrair em enchentes. Leptospirose é uma doença transmitida pela urina de rato, e nas formas graves dessa leptospirose, ela pode causar plaquetopenia e esse paciente pode sangrar mais, né? Mas aí você vai correlacionando os sintomas. Leishmaniose visceral. Muita gente, cachorro que tem calazar, pode ser um sinal de leishmaniose visceral. Ele de leishmaniose em uma região, e a leishmaniose, quando transmitida para humanos, pode causar leishmaniose visceral, que causa plaquetopenia. Outras situações, gente, também podem causar plaquetopenia, como são doenças sanguíneas. E também doenças do fígado. O fígado produz a maioria dos fatores de coagulação do nosso corpo. Então, se existe um fígado doente, os fatores de coagulação podem não estar sendo produzidos. E isso pode fazer com que esse paciente sangre mais. Aí a gente vai correlacionando os sintomas. Tem icterícia, ou seja, a pele está amarelada, ganhou ou perdeu peso, tem outros sinais. E aí você vai correlacionando para solicitar alguns exames. Se você suspeitar de alguma doença do fígado, você pode solicitar exames para função hepática, como por exemplo, dosagem de albumina, bilirrubinas totais diretas e indiretas, TGO e TGP, para você ver como é que está a questão desse fígado, certo? Outras questões, gente, paciente que tem diminuição do consumo de vitamina K pode também ter dificuldade na produção de fatores de coagulação. Tem muitos fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K e são produzidos pelo fígado. Então, se você tem diminuição de vitamina K, você pode ter deficiência na produção de fatores de coagulação, pode sangrar mais pela gengiva. Então, as principais áreas que você vê logo o sangramento, quando tem alguma alteração nos fatores de coagulação ou plaquetopenia, são em articulações. Então, você vê sangramento em joelhos,
Pode ser em punho, pode ser em cotovelos e também na boca. Então são as principais áreas que podem aparecer sangramentos iniciais, né? Algumas outras questões, gente, por exemplo, pacientes que fazem uso de anticoagulantes. Tem anticoagulantes potentes, né? Por exemplo, o xarelto, né? Que são inibidores do fator 10A, que é a via comum de coagulação. São anticoagulantes que têm que ser monitorados de perto pelo médico, porque em pouco tempo esse paciente pode estar sangrando mais do que o normal. Então, o uso de anticoagulantes pode fazer também esse paciente sangrar mais. E outras patologias sanguíneas, gente, como leucemia, outras patologias que podem causar plaquetopenia. Existem algumas também infecciosas, como por exemplo, além da leishmaniose, que é, né, além também da leptospirose, tem também o HIV. O HIV pode causar o que nós chamamos de púrpura trombocitopênica, que é quando há diminuição de plaquetas, e esse paciente pode ter mais sangramentos na região da boca. Então a gente também pode solicitar HIV nesses casos, tá certo? Essas questões de um sangramento gengival exagerado, né, sangue vivo, correlacionando com outros sintomas, a gente pode solicitar exames complementares e direcionar esse paciente para um especialista. Então, no caso de doença do fígado, a gente pode encaminhar para um hepatologista. No caso de doenças do sangue, a gente pode encaminhar para um hematologista e por aí vai. No mais, acredito que eu fiz uma explanação breve sobre os motivos de sangramento gengival, certo? Caso você apresente, busque um cirurgião dentista ou um estomatologista para que seja melhor avaliado, tá certo? Para quem precisar de mim, gente, eu faço consultas presenciais aqui em Recife, né, capital de Pernambuco, e também faço teleconsultas, que são consultas por videochamada em que a gente consegue resolver 90 a 95% dos casos, tá bom? Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante que mais pessoas têm que saber sobre isso. Se inscreve no meu canal para que você não perca mais nada a partir de hoje. E até a próxima, gente.